Papo com o Anjo. Olá, bem-vindos a mais um Papo com o Anjo. Já estou aqui me divertindo, porque o meu convidado de hoje está sempre muito alegre, sempre muito divertido. Aliás, é um cara que ele é uma referência hoje no Brasil quando se fala a palavra empreendedorismo. Mas ele é um cara que ele diz que a vida dele só está começando a empreender agora. Mas tem uma trajetória incrível, uma história sensacional, uma história inspiradora. Mas ele é um cara mais do que inspirador, ele é um cara que faz acontecer. Então, senhoras e senhores, com vocês, Janguier Diniz. E aí, Kepler, alegria estar aqui com você, para a gente falar um pouco sobre empreendedorismo, né? Sobre superação de adversidades, para transformações em realidade. E de fato, né? As pessoas me perguntam, e aí, Janguier, você já fez tanta coisa na sua vida, já foi juiz, procurador, professor, já criou um grande grupo. Eu digo, sim, já fiz tanta coisa, já transformei vários sonhos em realidade, mas a minha vida empreendedora está começando hoje, agora. É porque a gente tem que estar sonhando, transformando nosso sonho em projetos de vida, lutando bastante para realizar os nossos sonhos. E quando a gente realiza, tem que começar a sonhar de novo, começar a trabalhar de novo, porque a gente não pode ficar contemplando as nossas vitórias, né, Kevin? Quando a gente para de sonhar, a gente começa a morrer. E eu queria começar exatamente isso. Aqui o papo é com o Anjo, né? Vamos falar de investimento, de negócio, de business. Mas como é que um cara realizado como você, financeiramente falando, né? Porque você tem várias realizações. Filhos, mulher, uma família linda, tudo certo. Mas como é que um cara realizado financeiramente, né? Bilionário, segundo a Forbes, quer recomeçar o tempo todo? Porque tem muita gente que diz assim, putz, eu já conquistei, o cara se acomoda, sabe, Janguier? E você, claro que você já pensou nisso, mas eu queria que para quem está nos assistindo, entender qual o teu drive. O que te driveia? O que diz assim, cara, porque não vem dizer que eu vou mudar o mundo, não é isso. Né? Não é mudar o mundo, porque mudar o sistema educacional, eu sei que você já está tentando fazer com um grupo ser educacional. Mas qual é o teu drive? O que te move? O que você quer ser? O que você quer chegar? As pessoas me perguntam, mas Janguier, o cara bilionário, por que ele faz isso? Perguntam para mim que nem estou perto da sua fortuna, mas o que te driveia, velho? Em primeiro lugar, essa questão de fortuna, que as pessoas dão muito valor a isso, né? Quando na realidade a gente tem que dar importância a tantas outras riquezas, né, João? A riqueza familiar, a riqueza da saúde, a riqueza espiritual, a riqueza de relacionamento, né? A nossa amizade, outras amizades que eu tenho aqui, e até a riqueza de propósito de vida. E depois a gente vai falar sobre propósito, que eu quero aproveitar a oportunidade. Mas o que me move? O que me move é criar coisa, porque o empreendedor é aquele que vive transformando pensamento em ação e sonhos em realidade. O empreendedor é aquele que fica sempre criando coisas que gerem valor para ele, para a família e também para a comunidade onde ele vive, para a coletividade onde ele está inserido. Então, eu como gosto de estar criando coisas sempre, de coisas que gerem valor para a sociedade, como o Instituto Êxito de Empreendedorismo que nós criamos e que nós temos, eu e você e mais outros empreendedores, e que nós temos a ideia de levar para o Brasil inteiro e depois para o mundo inteiro. Porque a ideia é essa, né? A gente tem que sonhar grande, quero levar o Instituto Êxito para o mundo inteiro. Então é isso, o que me move é criar coisas úteis, coisas importantes, coisas grandiosas que possam ajudar não só o Brasil, né? Porque eu não quero mudar o Brasil, eu não quero mudar o mundo. Primeiro a gente tem que mudar o nosso mundo, então eu quero mudar o meu mundo, o mundo da minha família, o mundo da comunidade onde eu estou. O mundo ao seu redor, o mundo né? ao meu redor, exatamente. Dentro da sua capacidade. Esse né? diálogo de mudar o mundo, isso é muita retórica, né? Eu quero mudar o mundo ao meu redor, eu quero procurar mudar aquela comunidade onde eu estou inserido para poder transformá-la numa comunidade melhor. Então isso que me move, é estar sempre criando coisas boas, coisas úteis, coisas benéficas, porque o conceito de empreendedorismo é esse, né? Janguier, eu queria te provocar, antes de a gente falar de propósito, que eu adoro o seu conceito de vida sobre propósito, sobre determinação, né? Persistência. Adoro que você fala sobre isso, mas eu queria fazer uma provocação aqui para você. Eu li um livro recentemente, chama Álgebra da Felicidade. Um cara chamado Scott Galloway. E o Scott é polêmico, né? Um livro anterior dele, por exemplo, é um livro chamado The Four, quando ele mete o pau nas Big Techs. Ele fala da história do monopólio digital. Mas
E tem uma coisa que ele fala, que ele diz assim, que todo cara bilionário, milionário, e em todos os sentidos, né, riquezas, para familiar e tal, ele diz assim, que o cara diz assim, fala para os mais jovens, siga a sua paixão. E todos eles que já conquistaram algo na vida, todas as pessoas que já conquistaram algo na vida, geralmente em eventos, ao final do evento, diz assim, fala para os jovens, siga a sua paixão, ou num discurso, ou numa palestra, ou numa mensagem. E ele retruca isso. Ele diz que a paixão, ela é importante, mas esses caras que conquistaram isso, geralmente não tiveram paixão no seu início. Não foram apaixonados pelas coisas que deixaram ele rico, afortunado. E, no entanto, ele hoje tem paixão, que é a sua paixão que você acabou de dizer, é a paixão que o seu brilho no olho do Instituto ESO, seu brilho no olho pelo que você faz de mudar a sua volta, é a sua paixão hoje. E aí, nesse sentido, você acha que o Scott está certo? Eu acho que sim, eu acho que a gente tem aquele velho dito que diz, faça aquilo que você ama, que você é apaixonado, que você é entusiasmado, que você tem tesão. Mas para a gente começar algo, às vezes a gente começa sem ter paixão. Eu comecei, por exemplo, a minha vida trabalhando em diversas atividades, né? Eu fui garçom, comecei sem paixão e depois comecei a gostar. Agora, o importante é que você depois goste do que está fazendo. Não adianta você ficar lá, né? Ficar lá. Depois comecei a trabalhar como office boy, depois como vendedor de roupas, depois até como locutor infantil, eu fui locutor de rádio antes de completar 15 anos. Sabia de engraxate, sabia um monte de coisa. Depois comecei a trabalhar no escritório de advocacia, depois como juiz. Eu não era apaixonado pelo cargo de juiz, não, porque eu nem sabia como era, eu queria... o fixo lá, o garantia, né? Eu tinha uma motivação, que era, primeiramente, era motivação financeira, segunda era fazer justiça com justeza. E você conta uma história da sua esposa, do filho do Thales, eu acho, do seu primeiro filho é Thales, né? Mas Thales, na maternidade, negócio do cheque, que você teve que deixar Exatamente. o cheque lá, né? Porque eu tinha uma empresa, né, que eu montei uma empresa de advocacia, que era cobranças, e comecei a ganhar dinheiro, mas depois a empresa quebrou. Foi aí que minha mulher ficou grávida e eu não tinha plano de saúde, não tinha nem cheques, porque que tinha acabado de quebrar. Tinha quebrado, né? O banco não me dava cheque. E aí, quando ela foi fazer o parto, eu saí para pegar uns cheques emprestados para poder fazer a calção do hospital. Exatamente, calção do hospital e da médica. E a médica não me esperou, né? E entrou no parto. Quando eu cheguei, já tinha feito a cesariana. Eu achei aquilo um absurdo, né? Fiquei muito irritado com a médica. Passei os cheques para ela, depois honrei todos os cheques, mas para a gente mostrar a dificuldade. Então, eu concordo com o autor, não conheço o autor, vou até ler, porque é bom que a gente faça aquilo que a gente ama, que a gente tem paixão, que a gente tem tesão. Mas para começar algo, para eu começar a magistratura, por exemplo, como é que eu ia amar a magistratura se eu nunca tinha feito aquilo? Exato. Como é que eu ia amar o Ministério Público, que eu passei 20 anos no Ministério Público sem antes ter feito? Você aprende a gostar. Você começa a fazer e depois é importante que você aprenda a amar, aprenda a gostar, a fazer aquilo, a gostar daquilo que faz. É importante que você goste daquilo que faz, né? Aprenda a gostar daquilo que faz, para que você faça da melhor forma possível. Daí eu concordar com o autor. Muito bem, muito bem. É isso aí, tá vendo? Que siga a sua paixão, mas siga... Primeiro você tem que se sustentar, primeiro você tem que fazer a sua sobrevivência, né? Não é sair se jogando, você vai se jogar do penhasco, pelo menos bota um paraquedas, você vai se Exatamente. Agora, quando você chega a um determinado nível de vida, aí você pode se dar o luxo de fazer aquilo que ama, aquilo que quer. Exatamente. Então eu agora estou fazendo mais aquilo que amo já, que gosto. Primeiro empreender eu amo, né? Eu sou apaixonado por empreender, por estar criando coisas, por estar investindo em negócios, investindo em startups, investindo em empresas. Investimos juntos, para quem não sabe, Janguier investe junto com a gente na Bossa Nova, então a gente investe juntos e eu sei dessa inquietude empresarial, empreendedora do Janguier. Gosto de empreender na educação, porque já aprendi a amar. Quando eu montei o cursinho, eu não amava ter o cursinho no início, depois é que eu aprendi a amar, aprendi a gostar. Quando eu montei a faculdade, eu não sabia se aquilo ia ser apaixonante, mas depois eu fiz com que aquilo me tornasse apaixonado por aquilo, né? Então, eu aprendi hoje empreender para mim é uma paixão, investir em novas empresas, em novas startups é uma paixão, fazer projetos sociais é uma paixão, inspirar as pessoas com as palestras, com os vídeos inspiracionais,
com os ensinamentos, com as mentorias. Eu acho que isso para mim é uma paixão. Mas às vezes a gente começa a fazer aquilo sem estar apaixonado. O importante é que depois que começar você se apaixone, porque se não se apaixonar não vai dar certo. Aí você tem que mudar para fazer outras coisas. E se frustra, né? Se frustra. Não era bem isso e tal. Bom, e aí? Mas a frustração e fazer o que gosta tem... A pessoa tem que descobrir o seu propósito, né? Descobrir a sua... Né? A palavra não é vocação, é o seu propósito mesmo. E como é que se descobre o propósito? Você descobre o seu propósito descobrindo o seu dom ou os seus dons. Seus dons. Quais são os dons das pessoas? Como é que as pessoas descobrem os seus dons? Descobrir aquilo que ele é bom, que gosta de fazer, que ama mais, que realmente se torna apaixonante rapidamente por ele. É descobrir as habilidades inatas e inerentes a ele, que ele nasceu com elas. É descobrir as habilidades que ele adquiriu ao longo da vida. Então ele vai descobrir, eu sou bom nisso, aprendi a fazer isso, eu já nasci sabendo fazer isso, aprendi a fazer aquilo. Quando você descobre o que é bom, aí depois é mais fácil você descobrir ou ir atrás de uma razão de viver, de uma causa, de um propósito, né? Eu, por exemplo, eu descobri que era bom empreendendo, descobri que era bom nas causas educacionais, descobri que era bom ajudando as pessoas e aí falei, poxa, eu sou bom em inspirar as pessoas, eu sou bom em ajudar as pessoas. Foi aí que eu fundei o Instituto Janguier Diniz lá na minha cidade, Santana dos Garrotes. Eu dou centenas de bolsas todos os anos, bolsa de estudo na universidade para todos os jovens que terminam o ensino médio lá e não têm condições de ir para a universidade. E foi aí que eu falei, a gente precisa ajudar mais gente no Brasil. Foi aí que eu chamei você e outras pessoas, outros empreendedores, para criar um Instituto Êxito de Empreendedorismo com o objetivo de ajudar os jovens, especialmente de escolas públicas, a empreender na vida e nos negócios, né? De forma escalável, né? De forma escalável. Mais, 1 milhão de pessoas. A gente quer ajudar 1 milhão de pessoas, é a meta primeira. Quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. E depois vai triplicar a meta. Então é isso, né? Eu descobri que eu gostava de inspirar as pessoas, de ajudar as pessoas. Aquilo era dom. Então, por que não transformar o dom num propósito? Agora, para você criar um propósito, uma razão de viver, uma causa de viver, você tem que também descobrir, ou se não elencar, e saber quais são os seus valores. Quais são os valores que norteiam, que disciplinam a sua vida? Os valores, eles não são construídos no ambiente que você está, no familiar. Muitas vezes você está num ambiente familiar que não tem esses valores, né? E aí, como é que ele sai dessa caixa? Ou seja, como é que... exatamente isso. Os valores, eles são criados no ambiente familiar, no ambiente de relacionamento, são criados também na escola, são criados na universidade. Quando ele não tem isso, ele não tem que buscar isso? Ele tem que buscar. Eu, por exemplo, eu comecei a criar, a descobrir os meus valores pela minha família. Por exemplo, meu pai sempre ensinou, tem que trabalhar muito. Meu pai sempre trabalhou mais de 15 horas por dia. Agora, o ruim dele é que ele trabalhava trabalho braçal. Ele não trabalhava com a cabeça, infelizmente com a inteligência. E hoje, quando eu escrevo, inclusive estou escrevendo um livro muito legal, né? Que vai sair daqui uns 3 meses. Cara, 12 chaves... Mais um, né, velho? O homem tem 24 livros. 12 chaves para tornar-se um vencedor, 12 chaves para empreender na vida e nos negócios. Eu ainda estou atrás do título, que são as chaves mestras. Então, você primeiro escreve o conteúdo para depois achar o título? Eu faço o contrário. Não, eu escrevo... Não, antes eu acho alguns títulos. Já pensei em 12 chaves para tornar-se um bilionário, mas aí eu acho isso muito... Vai afastar muita gente, né? Porque as pessoas que se sentem incapazes, isso é longe de mim. Mas que o livro se encaixa como uma luva nesse título. Mas as pessoas... Vai afastar muita gente. Então eu já estou pensando 12 chaves para tornar-se um vencedor, um vitorioso, 12 chaves para empreender na vida ou nos negócios. Mas voltando, então, uma das chaves é o trabalho. Eu estava escrevendo ontem, eu passei o dia escrevendo ontem, né? Fiquei trabalhando em casa e trabalhava, mandava as posições e ao mesmo tempo escrevendo, lendo, e estava escrevendo sobre o trabalho, a importância do trabalho. E me lembro que meu pai sempre trabalhou muito e sempre ensinava que todo mundo tem que trabalhar. Tanto é que ele me colocou a trabalhar aos 8 anos de idade.
e nem por isso eu morri, nem por isso eu fiquei frustrado. Hoje em dia é mais difícil isso acontecer. Mas me colocou, né? Então eu achei aquilo super importante. Mas meu pai também me ensinou outro valor de cumprir com a palavra. Ele dizia, meu filho, não precisa de documento, você tem que negociar, você tem que... Mas depois que der a palavra, você tem que cumprir. Então ele me ensinou a importância de cumprir a palavra, a importância da honestidade, da integridade, da ética, né? Meu pai é uma pessoa que... E minha mãe, também aprendi valores com minha mãe, a ser uma pessoa de muito amor às pessoas, à família, aos filhos, aos próximos, ao semelhante. É uma pessoa muito grata também a Deus. Aprendi com minha mãe a temer a Deus, a honrar a Deus, a ser uma pessoa espiritualizada, uma pessoa que vai à igreja. Então a gente vai aprendendo muitos valores com a família, vai aprendendo no trabalho, quando você realmente participa de um trabalho sério, aprendendo na escola, aprendendo na universidade, e aí você cria também os seus próprios valores. Vai mudando. Vai mudando, você pega aquelas bases, os valores bases na sua vida, que são os nortes, são os valores chaves para nortear, para disciplinar a sua vida, e depois você vai criando outros valores. Por exemplo, para mim um valor eu ter bem-estar com minha família, eu que criei esse valor. É valor eu me divertir com meus amigos, isso é outro valor que eu criei na minha vida. Então a gente vai criando os nossos próprios valores também. Eu vejo muito, Janguier, algumas mães, por exemplo, chegam para mim, eu tenho um livro de educação empreendedora, chama Educando Filhos para Empreender, e o outro chama Se Vira Moleque, por isso eles me perguntam muito, mandam muita mensagem, meu filho não vai dar para nada. Moleque não quer dar para nada, o que é que eu tenho que fazer? Não sai do videogame. Aí eu falei assim, você já levou ele na natação? Já levou ele no futebol? Já tentou? Não dá pra nada, vai perna de pau, não sabe jogar futebol. Aí eu digo, você tentou outra coisa? Não adianta. Adianta, porque você tem que tentar. Nós pais, nós temos que empurrar o tempo todo o filho para ele achar o que ele gosta, o que ele tem talento, que ele é bom, a habilidade que ele tem, tem que descobrir, nata. Mas tem que descobrir, né? Tem que fazer o que ele descobre. Tem que ele descubra, né, Janguier? Tem que descobrir aquilo que ele era bom, que ele é bom e faz e tal, e aí ele desenvolve, porque vai ter o fit e vai desenvolver. Até porque nosso amigo Joel J fala que sucesso é treinável, né? Dá para você treinar até chegar no sucesso. Sucesso é treinável. E o que a gente fala para uma mãe dessa, Janguier? Que não pode ficar incutindo nele crenças negativas mais do que ele já tem. Que já tem, né? Porque é importante lembrar aqui que as crenças negativas, negatividade, a criança assimila com os pais biológicos e substitutos. Quem ensina isso é o processo Hoffman da quadrinidade, até na formação da personalidade, geralmente até os 7, 8 anos de idade. Então, os pais já são cheios de negatividade. O filho, em face ao amor negativo do pai ou dos pais, né? Porque ele fica lutando pelo amor incondicional e só tem amor condicional. E o que é amor condicional? Se você fizer isso, você tem um pirulito. A recompensa. Se você fizer isso, tem uma recompensa. Se fizer isso, você pode brincar. Então ele fica sempre lutando. Ele procura imitar os pais. Tudo que os pais fazem. Se os pais fazem coisas ruins, ele imita, faz coisas boas também, assimila também as positividades. Então é não ficar criando mais crenças negativas, não ficar limitando, botando limites na cabeça da criança, ao contrário. Inclusive, principalmente até os 8, né? Principalmente até os 8 anos de idade. Como você acabou de falar, né? 7, 8 anos é onde ele assimila todas as negatividades dos pais. E também estipular a criatividade dos filhos. Não sabe o quanto é ruim a criança estar brincando, a não ser que seja coisa perigosa, um vidro, aí não pode se machucar. Mas brincando com qualquer coisa, não brinca assim não faz isso não, porque está tolhendo a criatividade do filho, né? Eu estou falando até os 8 anos. Não pode tolher, E né? para frente tem que tentar. Tentar fazer de tudo para que o filho descubra o que ele é bom, as habilidades que ele adquire e observar o que ele é bom. Ele gosta de fazer o quê? Então, incentivo. Se ele gosta de jogar futebol, bota ele para jogar futebol. Se ele gosta de jogar voleibol, bota ele para jogar voleibol. Se ele gosta de dançar, pode ser um grande dançarino, por que não? Agora, tem pais que tem aquelas crenças de que não, meu filho não pode dançar. Dançar eu já tentei, Janguier, não tem jeito para eu dançar. Dançar e cantar, eu tô fora desse negócio. Mas, ó, um pai outro dia chegou para mim e disse, meu filho não sai do videogame, isso eu ouço demais, né? Aí eu perguntei para ele, tá legal, e o que isso te incomoda? Incomoda que ele só faz isso o dia todo. Falei, foi você que deu o videogame, não foi? Foi. Você deu por quê? Não, porque ele fica lá se divertindo, não enche o saco. Eu digo, tá vendo? Começa errado aí, não enche o saco. Deixou o moleque lá, você que deu. A responsabilidade é toda nossa, né, pai? Mas eu perguntei pra ele, você quer reconquistar o seu filho?
Aí ele falou, é o que eu quero que ele saia do videogame, eu quero... Não, você não vai querer que saia do videogame, você vai reconquistar seu filho. Sabe como é que é? Sente do lado dele e vai jogar com ele. Faça aquilo que ele quer. Quer saber mais? Passe a entender o que ele... Quem é o guru dele? Ou seja, quem é o ídolo dele? Guru não, quem é o ídolo dele? E começa a falar sobre o ídolo dele. Ele vai dizer, opa, mas como é que tu sabe disso? Você entra, a gente chama na venda, em rapport. Você começa a falar a linguagem do moleque. Né? E aí, cara, daqui a pouco vocês estão conectados de novo. E daqui a pouco ele vai na sua. E você, aos poucos, vai levando ele para outras coisas. E assim é a vida. Eu fiz isso com a minha filha Maria. Minha filha de 16 anos, de 15 anos, eu tive uma crise com ela. Ela estava com 15, meio que ela no mundinho dela e tal, a gente estava muito afastado. Aí eu vi que ela adorava TikTok. Aí eu comecei a fazer o TikTok. Ela fez o TikTok pra mim, comecei a fazer as dancinhas com ela. Era engraçado, o pai TikTok, não sei o que, as amigas começaram a curtir, kkk, achar graça. E aí me conectei com ela de novo. Né? Então, acho que... Eu acho isso importante. Eu acho que é importante uma interação do pai com o filho, né? Mas também é importante, isso é um ponto de vista pessoal meu, que tenha certos limites. A gente também não pode deixar que o filho, principalmente o filho adolescente, fique jogando videogame 24 horas. Eu acho que tem que estipular certos limites. Primeiro tem que ter interação para poder incentivar em relação a certas coisas na vida, né? Para tentar mostrar também o que é importante, mas um certo limite. Você vai jogar tantas horas, mas também você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, até porque isso é importante para você, né? Então eu acho que também tem que ter um pouco de rigidez, não pode deixar 24 horas jogando. Não dá. Bom, falando do mundo empresarial, você falou aqui que adora investir em startup. Eu li uma entrevista sensacional sua. Foi no Globo ou foi no Estadão? Foi no Valor. No Valor Econômico, essa semana. É muito interessante, na Mesa com Valor, e onde você disse que quer investir em muitas startups. Você já investe em bastante startups. Né? Você acredita que investindo em mais empresas, isso vai melhorar a economia também? Isso tem uma devolução para você? Isso tem um give back, né? Você fazendo isso? Porque é uma tese, né? Isso geralmente é uma tese estratégica. O que você está fazendo, pelo que eu percebi na matéria, é mais do que uma tese estratégica, né? É uma vontade. Uhum. Quer falar um pouco sobre isso? Claro, alguns objetivos, né, dessa minha tese, ou dessa minha vontade, ou dessa minha atitude. Em primeiro lugar, claro que se eu estou investindo em várias startups, se uma delas virar um unicórnio, né, e eu ainda tenho o objetivo na minha vida, né, o sonho grande, você sabe, de criar uns 5 ainda negócios bilionários na minha vida. O objetivo é esse. Pode escrever até os 80, 90 anos, eu ainda quero criar mais 5 negócios que chegou à casa do bilhão. Tá. Não estou dizendo que o negócio será todo meu, mas que terei sociedade... Que você ajudou a construir. Ajudei a construir. Então eu quero criar... Isso é plano meu, isso é sonho, é meta, e eu vou lutar até o fim, até morrer. Você acredita... Só uma pausa ali. Você acredita que todos nós deveríamos ter uma meta a atingir? Claro, todos nós temos que ter metas semanais, mensais, anuais, de 5 em 5 anos, 10 em 10 anos. Eu tenho uma meta até os 80 anos de criar mais 5 negócios bilionários, além das metas menores, que são as metas anuais. Uma das metas minhas é levar um Instituto ESO para o Brasil inteiro em 5 anos e depois levar para os países da América, os países da língua portuguesa, depois da língua espanhola. E por aí vai. Pronto, então isso é, em primeiro lugar, fazer com que algumas empresas se tornem unicórnios. Exato. É uma meta financeira. E a segunda meta, o segundo objetivo, é ajudar a economia brasileira, porque quem gera riqueza e renda, trabalhabilidade, por via de consequência, empregabilidade num país, é o setor produtivo, são as empresas, são os empreendedores. Muita gente pensa que quem gera riqueza é o governo só gasta riqueza. Uhum. O governo pega a riqueza gerada pelo empreendedorismo, pelo setor produtivo e gasta. Às vezes gasta muito mal, né? Às vezes parte da riqueza que é gerada, que são os impostos que são o setor produtivo paga. O setor produtivo paga para o governo, que mantém o governo, quem mantém o governo é o setor produtivo, gasta muito mal, às vezes ele é desviado no caminho, não chega ao fim. Então, o objetivo, criando empresa, gerar imposto, gerar riqueza e, por via de consequência, desenvolve o país. Isso é um outro objetivo e existem outros também, né? Claro. Muito bem.
Muito bem. Então você está ouvindo aqui, você está vendo um cara que é realizado, como eu comecei a falar aqui para vocês desde o começo desse podcast, já conquistou muita coisa na vida, mas ele é incomodado, insatisfeito, tem várias metas ousadas até 80, 90 anos, como ele está falando. E olha, conhecendo a figura, eu tenho certeza que ele vai alcançar, porque o bicho é obstinado. E o mundo é dos obstinados. Eu gosto de dizer o seguinte, você tem que ser um fodido obstinado, fodido com O. Não fudido depressivo, fudido com U, não. Mas como é que fodido é um guerreiro. Guerreiro? Você tem que ser um fodido com O, obstinado, um guerreiro. E se nortear pelos princípios do guerreiro, né? Lutar muito. Quando você é um fudido com U, depressivo, você só faz se vitimizar. Achar que é um miserável. Mundo, né? Bota a culpa do mundo, né? Achar que é um miserável, que é um sem sorte. Você já foi assim eu não na tenho vida? sorte. Você já foi assim na vida alguma vez? Nunca. Nunca foi? Eu também nunca fui. Nunca me vitimizei. Meus pais não tinham nada na vida, meu pai ganhava um salário mínimo e eu dizia, eu vou vencer na vida, eu vou superar isso. Você tinha amigos eu assim? Já tive muitos. Eu já tinha aquela mentalidade, aquela programação mental, porque eu ia superar aquilo. Você ia conseguir. E meti a cara, eu sabia que... E eu escolhi os caminhos. Quais são os caminhos? Na época não existia o destaque do empreendedorismo, na época não existia a internet. Não tinha nem essa palavra, né? Não tinha nem essa palavra. Não sabia que existia isso. Então, qual é o caminho? O caminho é pela educação. O caminho é ser vender primeiro. É ser doutor. É vender primeiro, né? Venda para fazer dinheiro. Claro, né? também. Eu vendia muito, tanto é que eu vendia laranja. Exato. Para poder fazer o dinheiro para depois ir para a educação. Ser doutor. Ser doutor. Eu queria ser doutor, porque se eu for doutor, eu vou ganhar dinheiro para fazer isso. E aí, ao longo do tempo, você vai mudando de mentalidade, vai ampliando o seu mindset, ampliando a sua mentalidade, vai fortalecendo a sua programação mental, né? Porque tudo é mente. Não adianta, se você não tiver mente programada, não adianta, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ser, como você disse, é braçal, né? Vai ser braçal, como meu pai. Como seu pai, né? Meu pai trabalhava 15 horas por dia, mas apenas com os braços, não usava a cabeça. Não usava a cabeça. Janguê, Pena. Aqui, aquela câmera é sua. Todo mundo que vem aqui tem que deixar... Você já deu várias dicas, né? Já falou um monte de coisa, mas tem que deixar um recado final para os investidores que nos ouvem, os empreendedores, os empresários, os consultores, enfim, a audiência toda aqui do Papo com Anjo aqui na Jovem Pan. Queria que você deixasse ali o recado final. Eu não estava nem sabendo que aquilo era uma câmera. Mas veja bem. Mas a câmera é sua. Em primeiro lugar, pessoal, a gente tem que querer empreender, porque empreendedorismo é atitude, é ação, é estado de espírito, é estilo de vida, é criar e fazer acontecer. Mas antes de empreender no CNPJ, ou seja, de criar empresa, procure empreender no seu CPF, na sua vida, procure acreditar em você, procure saber que é possível, não interessa de onde você vem, o que interessa é para onde você quer ir, não interessa o que fizeram de você, o que interessa é o que você vai fazer com o que fizeram de você. Logo, sonhe grande, mas não basta sonhar, porque o sonho é apenas o primeiro passo, o sonho é apenas um mapa, não adianta mapa. Você tem que transformar o seu sonho num projeto de vida e aí começar a correr, e correr muito, acordar cedo, trabalhar bastante com a cabeça, ser determinado, disciplinado, persistente, não desistir jamais. Se tiver que desistir, desista de desistir. E aí tenha certeza de que a divindade, que o Criador vai ajudá-lo a transformar o seu sonho em realidade. Muito bem, o universo conspira para quem tem essa programação mental. Você viu aqui que o Janguier deixou muito claro que é tudo uma questão de mentalidade, de programação mental. Desde pequeno, desde muito antes, ele já se programou a ser o que ele é hoje. E pasmem, ele já programou o que ele vai ter e vai ser aos 80, aos 90. Isso é uma lição de vida importantíssima para todo mundo que está assistindo aqui hoje. Aliás, Janguier, esse foi um dos melhores podcasts que a gente já teve aqui como lição de vida, né? Como inspiração. Então, queria te agradecer por isso, né? E dizer a você que eu fiquei muito feliz com a sua participação aqui hoje, com a sua audiência. E, claro, te vejo no próximo Papo com o Anjo. Papo com o Anjo.